Agradeço muito todo mundo que está aqui nesse frio, assim, muito coragem sair de casa hoje para vir aqui. Espero que seja um encontro caloroso, né? Eu sou a Marina, junto com o Rodrigo, a gente fez a curadoria aqui dessa exposição. Queria mesmo dar as boas-vindas, agradecer bastante a presença aqui também da Thaís e do Lorenzo. É muito especial para a gente poder essas presenças ilustres, né? Outras na plateia também. E, bom, essa exposição aqui, ela é fruto de 3 anos de atividade do grupo de pintura do Ali. Então, tem esse caráter mesmo de memórias dos encontros que se realizam através dessas pinturas, né? Quem participou dos encontros acaba que essas pinturas também são, assim, um ponto de partida para relembrar histórias. Mas é uma exposição de pintura, dá para falar de pintura, dá para falar de Cidade Tiradentes, dá para falar de muito assunto. Mas isso aqui é só um ponto de partida mesmo. A gente pensou em fazer uma roda de conversa, então vai ter um tempinho de fala para o Lorenzo e para a Thaís, e depois a gente abrir mesmo os artistas que quiserem trazer seus relatos, a gente trazer perguntas para os artistas, para os críticos, enfim. Todo mundo cuidando um pouquinho do tempo de fala, para a gente não ficar aqui até amanhã, mas assim, é um pouco esse meu papel como moderadora aqui da roda de conversa hoje. Algum dos dois quer começar a falar? Tem preferência? Bom, então, assim... acho muito especial vocês estarem aqui também no Maria Antônia, que vocês dois têm uma história com a Maria Antônia, né? Além de já terem um vínculo com vários artistas do Alileste, já terem ido para a Cidade Tiradentes nos encontros. Enfim, então queria pedir para vocês começarem se apresentando, em vez de eu apresentar vocês e fazer a fala de vocês. Tá joia. Bom, boa noite. Obrigada, Marina, Rodrigo. Rapa, é o ateliê da Rapa ou não é bem o ateliê da Rapa esse, não, né? É o grupo de pintura. Obrigada, grupo de pintura. Prazer estar aqui com tanta gente bacana ouvindo aqui do lado, tanta gente que também faz parte da minha história, né? Assim. E eu levei a sério assim, essa coisa da roda de conversa, né? E aí eu pensei em retomar um pouco uma ideia assim, que estava no meu texto, que eu fiz um texto para o catálogo, que a Marina e o Rodrigo também estão organizando, né, do grupo de pintura, em que basicamente eu retomava assim, um argumento que está lá num filósofo que chama Jacques Rancière, quando ele vai escrever O Mestre Ignorante. Né? Então ele fala... ele está pensando o sistema de aprendizado de ensino na França e vai retomar uma experiência de um professor, o Jacotot, que vai dar aula num país que ele não domina a língua. E como é fundamental para ele ter a mediação de um livro que era traduzido nas 2 línguas, né? Sei lá, no holandês e no francês. Né? E aí ele conseguia... se comunicar e ter troca, né, com aqueles alunos e acompanhar um pouco o processo de formação daqueles alunos com a mediação desse livro. E aí eu estava argumentando, estava pensando e queria pensar junto com vocês em que medida a pintura pode ser esse livro, né? Que eu acho que é algo que a gente vê aqui nessa sala e na experiência desse grupo, né? Então, a pintura servindo como essa espécie de lugar comum, onde algumas experiências podem ser traduzidas e onde o diálogo pode acontecer. Né? Nesse sentido, eu acho que a exposição mostra muita coisa, se a gente olhar, né, assim,
certas recorrências, né, do modo de representar determinadas coisas da paisagem, algumas assimilações, algumas, enfim, acho que isso vai desde o enquadramento até a escolha de cor. E aí eu acho que é bacana ver esse diálogo nesse sentido, né? E penso nessa experiência assim da pintura como esse solo comum, né, em que experiências de vida assim distintas podem ser, não sei, podem ser compartilhadas e divididas, conectadas. Obrigada, Link. E penso também, estava pensando em outras experiências que já existem, né? Talvez até assim há mais tempo. Uma que eu acompanho muito, que é a do Jamac. Para mim foi inevitável, né, fazer também essa comparação, como o Jamac, que é esse espaço independente de arte que existe no Jardim Miriam, né, há muito tempo, no extremo sul aqui de São Paulo, ali divisa de Diadema, o Jardim Miriam. E a Mônica Nador, que é uma artista que está lá há muitos anos, há muitas décadas, também encontrou na pintura um lugar possível para essa troca, né? A experiência do Jamac foi para outro lado, mas é interessante pensar que ela faz pinturas na parede, né, nas paredes externas das casas, e compartilha esse jeito de pintar, que é com stencil, né? Então, desde as pessoas transformarem um desenho de sua própria autoria no stencil e pintar aquele espaço que também é o espaço da convivência, né? E acho que muito dessa experiência do Jamac me faz olhar para a experiência do Ali, que eu conheci depois, que surgiu de fato depois, também na esteira dessa paisagem compartilhada, dessa paisagem em que todos nós habitamos, né? Então, eu falava já também nesse texto como eu acho que o pessoal lá de Cidade de Tiradentes, alguns que eu conheço, talvez o Evandro não, mas a Ana, o Link, vem de uma experiência de uma pintura que assim, nem sei se dá para chamar de pintura, né, assim, academicamente, que é o grafite e a pichação, né? E essa experiência da pintura nesses lugares, né, mais institucionalizados, que é a pintura na tela, a pintura a óleo, nesse gênero que é a pintura de paisagem, né? Então, como é que a gente vê também essa ligação, né, entre o grafite, a pichação, a pintura que é feita no muro e o gênero paisagem? Acho que aqui tem alguns pontos, assim, né, se a gente precisava pegar melhor, mas estava vendo agora, vi que o Bruno Dullin escolhe pintar um grafite, né, no muro, por exemplo. Então, você vê que esses diálogos eles existem, às vezes de uma forma muito explícita, né, como no caso do Bruno, e às vezes de um outro modo, talvez mais sutil. Mas você pensar em paisagem, né, e pensar no grafite também como uma pintura sobre a paisagem, né, e não mais nessa ideia de representação, eu acho também bem interessante, assim. Enfim, estava pensando sobre essas questões que eu queria ouvir, né, todos que estão aqui, nesse vai e vem, né, entre o que a gente aprende, o que a gente ensina, nesses processos longos, né, de convivência, de grupos que passam a se frequentar, né, que passam a criar laços também de amizade, de afeto. Acho que é importante a gente pensar assim, o que se aprende, o que se ensina, o que resulta disso. E acho que tem uma pergunta importante assim, também para fazer no meio disso tudo, que é
A gente vive um período, né, em que as pautas, digamos assim, minoritárias, né, estão entrando com muita força no debate de arte. E aí, assim, né, questões de gênero, questões étnicas, questões dessa ordem, vem pautando uma certa discussão, né, para a gente que acompanha aqui o cenário das artes institucionalizadas, né? E me interessa muito pensar esse fazer junto, né? Fazer junto, dividindo, né? Dividindo os espaços, dividindo talvez até a autoria. Depois queria ouvir um pouco vocês nessa experiência que eu acho que estava conversando com o Evandro de uma autoria compartilhada também, né, na pintura, que não acontece aqui, né, mas está acontecendo no grupo, né? E em relação, né, como uma resposta e como uma prática que diz respeito também a essa pergunta aberta, né, pelas discussões sobre a presença, ou melhor, sobre a ausência, né, de determinadas pessoas, né, de determinados grupos sociais no mundo institucionalizado da arte. Tenho a impressão que o grupo do Ali e o grupo de pintura também surge um pouco quando fica impossível, né, para uma certa prática assim, artística restrita a uma classe média, uma classe alta, que habita o centro de São Paulo, fica impossível continuar alheio, né, a essas questões. E, nesse sentido, ele também pode ser lido como uma resposta, né? E me interessa pensar nessa resposta, né? No que ela carrega de coletivo, de um sentido de convivência, né? Muito mais do que numa espécie de afirmação, assim, que a gente pode pensar numa reparação, né? Uma reparação histórica, né? Eu não vejo muito isso aqui, né? Uma ideia de reparação. Eu vejo mais um sentido de contaminação, de uma influência de mão dupla, de uma... É muito engraçado, eu estava perguntando, você já foi lá para a cidade de Tiradentes? Vocês levaram uma galera, né, para a cidade de Tiradentes, conhecer a Horta do Link, conhecer... esse deslocamento, né, esse deslocamento na cidade, eu já tinha ido algumas vezes a Itaquera por conta de um projeto que a gente teve lá no Ateliê 397 com um espaço independente lá em Itaquera, mas eu nunca tinha ido à cidade de Tiradentes, eu acho, não me lembro. E só esse deslocamento, né, de paisagem, a gente, enfim, pegar o ônibus, pegar o carro, pegar seja o que for, para ir até lá, já é também uma experiência de paisagem, né, de uma paisagem que vai mudando, essa ideia do ruro urbano, né, que é uma ideia que eu pego lá de uma história de militância política, assim, que a gente falava muito assim, nas lutas urbanas, mas nas periferias, estarem pautadas nesse espaço que é um espaço ruro-urbano, né, que ele faz parte da cidade, ele tem todas as dificuldades da cidade, né, no sentido de precisar de saneamento, precisar de equipamento de cultura, precisar de um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, convive com uma prática e com uma paisagem que é rural, né? Então, lá, quando eu fui conhecer a horta lá de vocês, de Cidade de Tiradentes, eu lembro que, na volta, a gente pegava um trecho de estrada que não era asfaltada, né? Estrada na rua, né? Que não era asfaltada, assim. Então, trazer essa paisagem também, né, como uma experiência de São Paulo, da cidade, eu acho uma coisa super, super interessante. Não fui ao Texas, né, que é esse lugar aqui que vocês veem, mas fico muito curiosa, né, desde o nome, que é muito instigante, até as imagens que a gente tem. Queria ouvir também as histórias da pedreira, que eu já ouvi bastante, mas queria que vocês contassem mais, né, dessa convivência na paisagem. E, não sei, meio assim, ideias assim, do que eu pensei para a gente também começar a conversar.
meio desarticulado, mas acho que tem várias pontinhas assim que valeria a pena talvez a gente puxar e conversar. Primeira intervenção do público. Não sei, não consegui estar reclamando lá. Bom, eu também só vou colocar algumas ideias para poder conversar depois, de uma maneira assim, bem inicial. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, essa ocasião de se encontrar de novo, de compartilhar essa experiência. Achei a exposição linda, eu queria reiterar isso, de fato, inclusive muito bem montada. É um prazer dos olhos, enfim, isso é algo importante. Dá muito para, agora que estava revendo, de fato, está uma qualidade muito boa, está uma composição muito boa, uma mistura muito boa. Mas o que eu queria dizer, eu conheci, obviamente, essa experiência através do Rodrigo, né? Quando a gente fez a exposição das paisagens do Rodrigo na Vedele, na Milano. Né? E lá a questão era justamente, quando o Rodrigo me convidou para escrever, para pensar junto com ele, o que poderia significar hoje pintar o que se vê, quer dizer, ir lá num lugar, monta o cavalete e pinta o que está na frente, né? Que é uma experiência que a gente achava meio desaparecida na arte moderna, né? Porque, enfim, a arte tradicional tentava pintar a história, depois essas histórias viraram motivos, mas não é tão importante o que está pintado quanto como está pintado. Depois se decidiu que os motivos não precisam mais, a pintura só pinta a pintura, né? E aos poucos ia para uma abstração sempre maior, né? Agora, isso está muito ligado à ideia que tivesse um progresso ascensional da pintura junto à transparência dos seus meios, à autoconsciência, que fazia que eliminasse qualquer elemento exterior à pintura, né? Mas é uma ideia meio de um progresso, como se a arte evoluísse rumo a uma coisa sempre mais moderna, que é o que entrou em crise nos últimos 30, 40 anos, né? Sempre mais agora, né? Então, o que resta? O que é o sentido de uma experiência artística? Eu acho que justamente a experiência, a maneira como a experiência artística traduz o mundo, né? Tenta traduzir o mundo. Não precisa que o mundo seja um objeto exterior, como é uma paisagem, pode ser outra pintura, pode ser uma imagem, pode ser uma fotografia, mas tem um certo esforço de traduzir a sua própria experiência do mundo, que dá um conteúdo de verdade à pintura, que a linguagem abstrata é difícil pintar abstrato hoje, né? Tem alguns que ainda pintam muito bem abstrato de maneira muito interessante. Paulo Pasta, por exemplo, né? Esse pintor que pinta em altíssima qualidade abstrato. Mas sempre porque, para ele, nunca foi completamente abstrato aquilo, né? Ele nunca se convencia que estava pintando abstrato. Mas acho esse fato de ter um esforço de tradução do mundo é um elemento que voltou a ser muito importante, né? Quer dizer, a cumplicidade que você estabelece com o objeto, né? E nesse caso é especialmente importante ver a cumplicidade com um espaço, uma região da cidade que é meio invisível, né? Que a gente não vê, né? Todo lugar dessa enorme periferia de São Paulo, do mundo, né? De Uruguai ou mais, né? Como população, mas é esse lugar do limite entre a cidade e o campo, daquilo que é meio urbano e meio rural, daquilo que de fato fica um pouco às costas da cidade, né? Um lugar que está um pouco no limite, né? Curiosamente, quando começou a grande pintura de paisagem moderna, que é a pintura impressionista, era justamente esse lugar que eles iam controlar. É toda a periferia de Paris, era subúrbio, né? Não tem nenhuma floresta natural, era onde se fazia piquenique, né? É tudo de Genève Leve, né? É tudo onde, no fim de semana, a Grenouillère, que é aquele lugar onde iam no fim de semana
os pequenos burgueses, ou mesmo a classe popular, a granjata, são todos lugares, né? Assim, periférico a qual o impressionismo deu visibilidade, né? Deu visibilidade e transformou, deu um estilo, eu diria, né? Um pouco eu escrevi isso no texto. E acho, então, que essa uma das primeiras coisas interessantes dessa exposição é a grandíssima variedade e criatividade com que justamente se cria uma cumplicidade com o território, se cria uma cumplicidade com os lugares que estão à mão, que você passa na frente e não olha, né? Ou a experiência até socialmente muito interessante, no Texas, como é que outras, né, quer dizer, questões limites mesmo da política urbana, né? Mas isso não através do engajamento mediado de citar essas questões dentro do quadro, mas através de fato olhar para esses lugares, né? Então são mais em lugares da visibilidade, em lugares que não ficam transparentes, que existem, tem uma capacidade, né? Tem uma matéria, etc. Esse é o primeiro ponto que eu acho muito rico nessa exposição, né? O segundo ponto que eu acho interessante, a Thaís já lembrou, é o fato que, embora tenha evidentemente um ponto de partida que é a pintura a óleo, uma certa tradição moderna da pintura a óleo, tem de fato uma mistura de estilos, às vezes não tão evidente, né, mas de técnicas diferentes, que vai do pixel, do computador, do joguinho, que vai a citação, que inclusive acho que são dois, né? Bruno Dudley e o Tito embaixo, né? Que também faz exatamente o mesmo espaço. Que vai ao grafite, que vai do picho, que vai de várias coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que conversei com o Lincoln uma vez, que ele me dizia, havia a questão do Gauguin, estava doido para ele fazer aquele quadro. Então, que vai a Gauguin, né? Tudo pode ser usado e tudo está misturado. Essa amplitude de técnica, amplitude de vocabulário é outra coisa que eu acho muito rica aqui. E aí tem uma terceira coisa que é importante, que é essa fato de ser um grupo, uma turma, né? Não um grupo que se reúne segundo uma poética, um manifesto, uma coisa assim. É um grupo que se reúne segundo uma prática, sai todo mundo junto para pintar, né? E isso é muito interessante porque faz com que, embora cada uma tenha uma personalidade, isso também tentei escrever no texto, na verdade essa personalidade não nasce de uma busca de uma originalidade, mas nasce da maneira como cada um reaproveita das descobertas dos outros, né? De cada um se encontra, que interessante isso, que cada um rouba de uma maneira completamente original, cada um rouba da sua maneira. Isso também é uma característica típica da pintura de paisagem, que vai dos gloriosos impressionistas, o Santa Helena, o Grupo Itacaoca. Você vê, tem toda essa história. Santa Helena e o Grupo Itacaoca também são clássicos, vem o momento da urbanização de São Paulo, né? Eles também vão na periferia e vão pintar subúrbio, né? É dali que nasce a originalidade de cada um a partir de uma experiência coletiva. Tem lugares, tem a famosa Ponte do Cézanne, que tem um quadro igual do Renoir, porque estão sentados um do lado do outro, né? Obviamente, um é Renoir e o outro é Cézanne, não tem discussão, né? Mas, na verdade, um olhava no quadro do outro, evidente, bom, essa máquina tem razão, empresta essa cor aqui, né? Isso é uma coisa importante de manter, não, que, claro, pode ter autoria compartilhada, etc., mas eu acho que uma parte da força dessa exposição está justamente no fato dessa troca contínua do grupo, do fato de ser uma pintura que surge coletivamente na troca contínua do grupo. Depois, cada um tem, obviamente, a sua própria personalidade. É óbvio que
na medida que essa experiência continua, cada um vai ter um seu percurso. Alguns vão entrar em galeria, outros não. Para alguns vai ser uma experiência temporária, outros vão poder virar pintores, possivelmente. Mas é importante manter essa originalidade, eu acho, porque é óbvio que o mercado puxa para uma originalidade imediatamente reconhecível, né? Então, não, isso não faz porque o outro já está fazendo. Ninguém disse para ele, não, isso não faz porque o Cézanne já está fazendo. Né? Não existia. Ou para Braque não faça porque o Picasso já está fazendo. Ao contrário, justamente a troca que é importante. Né? Então, esse equilíbrio, de fato, entre um percurso próprio que é normal que tenha e a experiência a força que tem uma experiência comum em que tem semelhança que vem do fato que da convivência e não de uma semelhança estabelecida de antemão. É importante. Cada grupo que existe, tem vários, de fato, citou Jamaque, mas cada um tem uma característica particular. Por exemplo, o grupo de gravura do Sergesto, né? Que também são muito próximos. Né? Depois, alguns já estão em galeria e tudo. Mas lá tem uma origem técnica mais reconhecível que o Fabrício Lopes, né? Porque é uma técnica de xilogravura, dá para ver que são todos dizendo um pouco dessa descoberta, esse tipo de solução que o Fabrício utilizou. Aqui é mais anárquico, de fato, né? Inclusive porque talvez o Rodrigo mais presente é anárquico, como caráter, já na pintura dele. Então, de fato, tem uma variedade maior, digamos, de soluções e de técnica, de uso de materiais, enfim. Mas acho que tem essa característica de grupo muito forte, acho que essa exposição realiza isso com muita clareza, né? Quer dizer, da maneira como, de fato, a unidade do objeto, a convivência, a experiência comum da feitura, cria uma unidade que não é óbvia, né? Não é uma coisa estabelecida a partir, eu reconheço, todo mundo faz isso, né? Na verdade, as técnicas são completamente diferentes, as soluções completamente diferentes, etc. Mas, digamos, mais uma unidade de postura, né? De maneira de se relacionar com o espaço, com a paisagem. E a última coisa que eu queria dizer, acho muito importante, falei dessa coisa da cumplicidade com o espaço, né? Pintar é uma maneira de se relacionar com as coisas que são pintadas, diferente, por exemplo, de fotografar, né? Claro que a fotografia também permite um grau de elaboração muito alto, soluções geniais, mas a fotografia é sempre baseada sobre a ideia que é o objeto que imprime, né? Que imprime a imagem no aparelho, né? E na pintura é você que tem que refazer a coisa que você vê, né? A partir de você mesmo, né? Tem uma distinção antiga na filosofia, na teologia também, que é imagem e semelhança, né? Porque tem na Bíblia que Deus fez o homem, a imagem e a semelhança. E a distinção é justamente assim, a imagem é o que ele infundiu no homem, essa explicação que dão é importante, porque é como a imagem no espelho, né? A imagem é o próprio corpo que imprime a imagem no espelho. A semelhança é o que o homem tem que fazer para se tornar semelhante a Deus, ou seja, teria que se aproximar, se comportando, imitação de Cristo, todas aquelas coisas. Então, a pintura é semelhança, porque você pega um objeto que não tem nada a ver com o que você está vendo e o torna mais possível próximo àquilo que você está vendo. A fotografia é a imagem, né? Porque é o objeto que imprime para você. E o fato de construir uma semelhança com o objeto é uma maneira de se ensimesmar com o objeto, né? Criar uma cumplicidade com o objeto, criar uma relação com esse espaço, nesses lugares, né? Criar um conhecimento afetivo, inclusive, mais aprofundado, né? Eu acho isso importante também, é significativo que essa experiência esteja ligada à volta da pandemia, né? Porque, de fato, a coisa de pintar ao ar livre lembra também o fato que a gente ficou muito tempo privado do ar livre, né? Na impossibilidade de circular, né? Na impossibilidade de ter uma relação
afetiva com o espaço, né? É tudo muito mediado, né? Tudo muito enfurnado em casa, etc. Então, mesmo desse ponto de vista, acho que essa exposição dá enfim, uma abafada de ar livre mesmo, né? De respiro, né? É uma sensação de ufa, né? Esse também é um sinal importante da exposição. Enfim, essas coisas meio jogadas lá que eu pensei prevendo a exposição, enfim, tendo visto antes. Agora, o que a gente faz? Eu vou fazer um breve depoimento aqui, mas o que eu pensei em falar tem a ver com o que a Thaís falou, citou o Rancière, e falou o mestre ignorante, né? O livro. Então, o que eu tinha pensado é o seguinte, que o Ali, às vezes ele se definia como uma escola de arte nômade, mas eu nunca me identifiquei muito com a posição de professor. Apesar de ter dado aulas lá no CFC-CT, né, no segundo semestre de 2019, sim, era aula, era uma coisa. Mas nesse grupo eu nunca me senti professor, apesar de consciente da minha posição de referência e tal. Eu que trouxe a prática da pintura de cavalete, né, que eu faço desde a adolescência e tal. E você falou de uma coisa de um livro, eu também pensei o seguinte, que eu estou aqui negando qualquer posição de professor, mas eu levava livros, principalmente nos primeiros encontros. Só que, para mim, livro de arte não tem conotação de estudo e de escola, né? Teve uma vez que a Ana Prata lembrou que quando a gente se conheceu, as festinhas que fazia, a gente lá no ateliê, com o Bruno, Marina, Ana, tudo, a gente ficava nas festinhas até altas horas, vendo livro de arte. Então, era uma prática, né? Sim, eu lembrei também de uma história de que no colégio, eu e o Paulo Monteiro na classe, às vezes um tinha um livro de arte que estava levando, não sei o quê, a gente ficava vendo, me lembro de uma vez de um livro de impressionismo, que a gente ficava fazendo campeonato de quem acertava qual que era a pintura. A professora bloqueou, separou a gente da classe e tudo mais. Então eu associo sempre livro de arte muito mais a diversão do que propriamente estudos. Então acho que isso E eu acho então não houve uma transmissão de saber, nada parecido. O que houve, eu acho, que também é um termo que você usou, o que houve foi uma espécie de processo de contaminação, foi uma espécie de contágio. Eu acho que o meu amor pela pintura de paisagem, né, naquele trinômio solidão, mato e pintura, né, acho que é contagiante, acho que tem alguma coisa contagiante nisso. E, por outro lado, eu também fui contagiado pelos muros da Tiradentes, né? Então, toda aquela situação, muito além dos muros, muito mais amplamente que os muros, né? Por todo o caldeirão cultural que eu encontrei ali. Aliás, as primeiras pinturas que eu fiz da Tiradentes foram na parede de um bar, lá no Bar da Sinuca, e depois os muros com o link, em dezembro de 2019. Foram as primeiras pinturas. Então, a experiência de pintura lá, nesse encontro de artistas do centro com artistas da periferia, lá na periferia, aconteceu muito mais nos muros, para depois que foi para a pintura de cavalete, né? Aliás, acho que também sobre esse coisa de centro e periferia, que a gente sempre falou, sempre foi na elaboração conceitual da experiência do Ali, eu sempre pensei que, no final das contas, é uma experiência que não é exatamente de periferia e também não é exatamente de centro, é alguma coisa, algum lugar entre os dois. É alguma coisa que é um território novo que se criou, né? Então, eu acho que esse contágio aconteceu de todos os lados e foi uma coisa, assim, eu escrevi no texto também, que parece mato em terreno baldio, sabe? Que pegou e começou a se espalhar. Você citou... filósofos foram citados, vou citar mais um, o Deleuze, que eu ando lendo, ele chamaria a nossa experiência que fizemos rizoma, né? Rizoma para o Deleuze, o rizoma é um tipo de grama, é um tipo de vegetação rasteira, e, né, que vai horizontalmente se espalhando em todas as direções, que para ele é uma metáfora de um movimento social, um movimento artístico, sem uma estrutura hierárquica e opressiva sobre, né? Então, existe nessa estrutura horizontal de microconexões
uma espécie assim de multiplicação dos fluxos criativos e afetivos, né, que só aumentam a potência de um bando nômade, né, que pinta em vários lugares, não tem, apesar de ter um território, Cidade Tiradentes eram vários lugares que a gente circulava, né. Então, eu acho que é uma experiência de um contágio cultural, artístico, que eu considero um pouco original, né? Porque acontece em situações muito singulares, né? O meu encontro com o Link, né? toda uma série de ligas que aconteceram, né? Enfim, então eu acho que não tem essa coisa um pouco de escola, a não ser por um sentido de escola, que é aquele que é assim, que você falou, Lourenço, que tem uma espécie assim, de estilo meio comum entre tantas diferenças, mas tem alguma coisa de um estilo comum. Nesse sentido, né, mas eu não chamaria de escola, mas sim uma experiência, né, coletiva. Mas eu também quero só dar esse breve depoimento para passar a palavra e abrir para outros. Acho que, só porque nem todo mundo está consciente aqui, né? São 35 artistas na exposição e muitos estão aqui hoje. Eu queria que todos os artistas da exposição levantassem a mão para todo mundo ver quem são, né? Não é só quem está aqui na frente, não, tá? É uma roda mesmo. Obrigada. Dito isso, quem quiser falar, como a gente está gravando aqui também para estar no YouTube, vou pedir para vir para cá, vou dar o espaço aqui. Ela consegue virar um pouco a câmera, mas quem está muito para lá, não. Todo mundo é bem-vindo. Vai me dando um toque que eu vou fazer uma listinha aqui da ordem. Mas acho que já temos alguém, né, que quer começar. Nosso querido Link Museu. Desculpa, pessoal, coisa de virginiano. Se apresenta, todo mundo Boa que for noite falar. Pra nós. Aqui não sabe, eu sou o Link Museu, conhecido assim no meio artístico, devido à pichação que eu faço há 23 anos pela cidade de São Paulo, museu. Estou aqui entre vários amigos, rostos conhecidos, coração pulsante, uma enorme felicidade de estar aqui nesse lugar, história e altos flashbacks nas pinturas aqui. Muito, muito, muito de coração, assim, agradecido a cada um que está aqui nessa noite fria. E vou tentar resumir um pouco aqui do que eu sou e que eu faço, né? Em 2019 eu conheci o Ali Leste, o Rodrigo Andrade, meu irmãozão, impulsionado pelo amor à quantidade de tinta e eu pelas pichações enormes e a quantidade de tinta também aplicada nas paredes. Isso nos possibilitou a parceria artística e meu entrosamento maior no coletivo Ali Leste. Esse coletivo que já tinha vários amigos e tem até hoje, e eu faço parte até hoje também. E o desejo no coração do Rodrigo de fazer pinturas ao ar livre já era uma coisa que ele tinha falado, e a gente fez uma exposição de pinturas, o meu picho e as formas ornamentais, foi muito doido lá, sabe? Foi engraçado assim, o primeiro encontro, que o Rodrigo falou, eu sou pintor. Eu falei, eu também sou pintor. Ele que não faz de tinta, que não faz de horta, porque eu desci lá pra horta com ele e quis ficar mostrando a horta, o tomate, o alface, as terras lá, os adubos. Ele falou, não, eu pinto com óleo. Eu falei, eu também pinto com tinta óleo, o esmalte, gruda portão, grade, ferro. Totalmente o tipadeiro das ideias, sabe? Mas já o amor pela tinta e pela bagunça, no caso a arte urbana, o picho, o bombe, a tag, o grapicho. Já são 23 anos da minha vida isso, eu falo que são minhas fiéis. Mas não entendi muito o contexto quando o Rodrigo falou de Basquiat, Monet, Cézanne, Caravaggio, Guston. Falei, traduz esses bagulho pra mim que eu não tô entendendo muito. Mas no momento que eu conheci o ateliê do Rodrigo, aquele tanto de tinta, aquele tanto de tela, os livros, né, Rodrigo? Sempre gostam. Tipo, sabe, mergulhar na imensidão de cores, ideias, conhecimento e formar amizades. Tô vendo aqui o Davi Almeida ali, colado no encontro de pintura, quando a gente já estava fazendo encontro de poder falar, bicho, faz o céu mais assim, que pega uma luz daqui assim e tal, vai nessas ideias. E quando eu fiz ele falou, nossa, ficou mais do que eu imaginei. Então, é os momentos assim que a gente transmite aqui em cada pintura dessas. Ao longo de 3 anos de encontro de pintura, vejo aqui a quebrada retratada de várias formas, várias pinceladas, várias técnicas. E a evolução de cada um
sabe? Tipo, são 3 anos, não são 3 dias. Eu mesmo, por mim, quando eu mergulhei nessa imensidão chamada arte contemporânea, conhecendo a ateliê do Rodrigo e um pouco das artes, convivo com os artistas, eu falava, pô, Rodrigo, muito doido, mano, fazer as paisagens. E eu queria fazer paisagem, porque eu tenho a horta lá, eu planto os matos, eu colho, eu como, eu cozinho lá e tiro uma onda mesmo. E vai ser mó legal retratar a horta. O Rodrigo já falou, meu, a horta aqui é o lugar perfeito. Tem um riachinho, tem a bica que você fez ali, tem as árvores ali, tem os prédios aqui. É uma coisa doida assim do rural com a cidade, com a Coab, Fazenda do Carmo. Eu moro desde 94 nessa região, vi sendo construída a Coab, sendo desmatado o mato. E meus amigos também, tá ligado? Tipo, o Evandro Seda já vinha do rolê de poesia, de sarau, ação social. Se aproximou e começou a pintar. A Ana aqui eu conheci através do grafite. Convidei para colar no encontro de pintura. Tipo assim, entre aspas, eu sou um dos grandes articuladores do skate, no rolê da rua já, do skate, da poesia, do sarau da Inácio Monteiro, no Maia. Então, assim, não foi somente encontros de pintura, mas vínculos de amizade. Tá? Que meu mano Coqui, que eu conheço desde 2003, 2001. Quando eu entrei no museu, eu comecei a pichar, eu já ficava pavilhando para dar uns goles, uns tragos, riscar uns muros, e os moleques já estavam bagunçando por lá, e a amizade se formou desde lá. E nós se reencontrar, fazendo arte, a gente se reencontrar numa galeria, sabe? Vindo da periferia, mostrar nosso talento, nosso potencial, nós estar de igual, quebrar esses paradigmas, essa distância de 32 km, poucos tantos quilômetros que separa o centro da periferia, através de arte, conhecimento. E o pessoal conhecer a quebrada do jeito que a quebrada é, tá ligado? Não é que nem um da Atena, não é que nem um Resende, onde o pessoal fica só pondo na tela e mostrava. Tem as paradas loucas sim, os bagulho loucos sim. Não é tipo paraíso, mas tem muita coisa boa. Tem a Dona Maria, o seu João, tem o Joãozinho, a Mariazinha lá, as pirralhadas, os catarrentinhos que tiram uma onda com nós quando a gente tá pintando, quer colar, quer pintar. Ô tio, ô tio. Então, são histórias de vida, são momentos, são experiências, são aprendizado, são acolhimento, sabe? Tipo, cada pintura aqui, cada local, cada vivência, até mesmo as imaginárias assim, os locais que a gente imaginou, tá? E pintar, retratar, as pinturas de terra, memorizando, homenageando, também denunciando a especulação imobiliária que rola na quebrada, porque a periferia era um lugar abandonado, hoje em dia está começando a ser vista, a prova disso é Itaquera, que chegou aos estádios, negócio. E o campinho que eu brincava de futebol hoje já não tem, é um condomínio. Tipo, o terreno esconde-esconde é um condomínio de sobrado. Nós capita a terra desses locais para poder fazer pinturas com terra desses locais. Para isso nós temos o ateliê da Rapa, eu, Evandro, Tito. Ateliê da Rapa, mas a todos são bem-vindos, convidados. Vários manos já colou e curtiu. Vários aqui já foi visitar. E um amor pela tinta, um amor pela arte, a amizade, a união é o resultado que vocês estão vendo nessas paredes aqui. Novamente, eu agradeço a cada um de coração, na maior humildade mesmo assim. Muito obrigado pela presença de vocês. E passar a bola para quem quiser falar aí, ó. Eu queria falar uma coisinha. Tudo bom, gente? Boa noite. O William. Você tinha falado da pandemia, né? E eu fiquei com uma impressão aqui de isolamento mesmo, sabe? Porque não tem pessoas, né, nessa paisagem, né? Então, não sei, acho que coloca assim num lugar, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma prática lá de fazer uns retratos, sabe? A gente fazia um espacate assim no cavalete e ficava se retratando. Mas, enfim, os moradores não, né? Acho que seria interessante assim eles estarem dentro dos quadros, né? Ou nas cadeiras também. Mas não sei, acho que por hora tá. Bom, licença para entrar no ouvido de vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Evandro.
Eu vou fazer um breve resumo, assim, tipo, o que é o encontro de pintura e o coletivo Alileste, assim, para mim. Falar de arte contemporânea no ensino médio sempre foi arcaico. Nunca se falou de arte nas escolas, ensino médio, principalmente pública. E eu posso falar de boca cheia que eu sou pintor e a minha base foi o grupo de pintura. Porque, tipo, eu sou poeta, eu não só escrevo papel, mas como eu escrevo nas paredes. E como diz a Conceição Evaristo, né, mano? Falou muito de livro, né, Rodrigo? Os livros sempre estão com a gente. A Conceição Evaristo falava, eu vivia rodeada era de palavras e não de livros. E o encontro de pintura, quando a gente começou aí assim, né, porque o Rodrigo já era mais próximo do Link, que eles eram, né, com o trabalho deles que eles fizeram na Milan, eles eram muito mais próximos. E como eu sempre fui amigo do Link, a gente começou a se aproximar, né, junto. Então eu tenho uma passagem muito boa, assim, porque de lá, nosso pensamento sempre foi plural. Então veio a pandemia, conforme o Skate falou, a gente recebeu alguns kits na pandemia, né, pra gente poder pintar e tal, fazer essas paradas. E de acrílico, mano. E aí a gente começou, e isso ramificou, né, porque muita gente começou a pintar, né, na pandemia, explodiu, assim. Todo mundo começou a pintar, colocar suas ideias. Veio livros também, né, também nessa parada que veio para nós. E disso veio também a ideia de fazer o ateliê Um Bom Lugar, na cidade de Tiradentes. Só que veio a pandemia e veio meu pai, deu uma quebrada em nós assim, mas nós é resistência, que nós é quebrada. E com isso, eu fui aprendendo muita coisa. Como é que eu vou participar de um ateliê Um Bom Lugar? Foi aí que eu entrei no laboratório de gestão, que foi no ateliê 397, para me entender as paradas, tá ligado? E eu falo também com muito gosto, que eu sou interno do Clínica Geral 2022. Eu participei desse projeto, onde abriu minha cabeça para muita coisa, assim, tá ligado? O que é uma curadoria, entendeu? O mercado de arte, várias paradas. E o encontro de pintura, a gente passou por 10 bairros da cidade de Tiradentes, e cada passagem que a gente fazia, a vivência era diferente. Que é a questão a vivência social também, né? Eu estava pensando muito em pintura e pá, essas coisas, e estava tendo muito Olimpíadas, tá ligado? Olha a minha brisa. Jogar tênis na quebrada é esporte de boy. Jogar golfe na quebrada é esporte de boy. Você vai lá colocar um tripé e pintar, godê, paleta, é coisa de boy. Mas o que a gente quis mostrar ali? A gente quis mostrar que a gente é igualitário. Que é um ato de militância. Fazer a história da pintura, porque isso aqui é história. Tá ligado? Então a importância que é, e a oportunidade, né? Porque na quebrada é assim, tipo, mesmo sem recurso, a brincadeira não para. E no grupo de pintura, o Rodrigo foi lá durante 3, quase 4 anos, se dedicou, a gente se organizava, tá ligado? Sempre se encontrou, trazia livros, fazia várias paradas junto com o Joaquim. Joaquim é um cara 1000 grau. E até a nossa curadora pintou com a gente, mano, tá ligado? Então, tipo assim, isso tudo foi uma experiência enorme para todos nós, tá ligado? E como o Link disse também, como você vê a pessoa evoluindo, a pintura das pessoas evoluindo. E aquele ato do querer, né? Você tá aqui pintando comigo e fala, caraca, essa pincelada aqui ficou muito louca, hein? Nossa, você tá usando espátula? Olha, esse negócio que é legal, hein, mano? Então, tipo assim, não tinha aquela coisa de, tipo, tipo, ficar na encolha. Não, mano, a gente dividia o ato de saber, sabe? Esse bagulho era natural para nós. E nos encontros de pintura era simples, era beber, fumar, falar da vida que se leva e pintar. Porque era sério pintar. Mas a gente se divertia a beça. E continua se divertindo. E o vínculo de amizade e de aprendizado também que a gente vai tendo junto com as outras pessoas. Então eu sou muito grato, né, pelo grupo de pintura aqui na qual, porque eu não era do Alileste, eu fazia parte das atividades do Alileste. Hoje, no ano de 2024, eu faço parte do Alileste. Então é diferente você fazer parte das atividades e você ser de um coletivo, tá ligado? Hoje eu sou do coletivo Alileste. Então, para você ver como o patamar das coisas elas vão evoluindo, tá ligado? Então, o grupo de pintura ele continua existindo. Ele é aberto tanto para a periferia, central. Quem quiser participar, é só conversar com a gente e poder e colocar a gente, tá ligado? Porque nós é aberto mesmo, tá ligado? Então, eu sou muito grato por tudo que está acontecendo,
por essa história, né, que está sendo feita aqui com a gente, com o nosso grupo de pintura, e passar a bola aí para os meus amigos, né? Vamos que vamos. Oi, meu nome é Ana Kia, eu tenho 33 anos, sou moradora de Ferraz de Vasconcelos. É uma cidade que é divisa com a cidade de Tiradentes, e mais outras também, Guaianazes, Itaquá, Itaim, por aí vai. Eu conheci o Coletivo Alileste através do link. A gente estava pintando com a nossa parceira Gil Costa, lá em Diadema, né, fazendo um prédio. E a gente ali foi, nossa, uma amizade muito profunda, sabe? E nisso ele me chamou para conhecer o encontro de pintura ao ar livre. Quando eu vi a primeira vez, para mim, parecia o grafite, parecia o que eu fazia no grafite. Porque a gente está na rua, está presente e pintando o que você está vendo. Não que no grafite você vai pintar o que você vê. No grafite a gente pinta mais no freestyle, sabe? Só que tem aquela coisa de você estar ali, de você estar fazendo, de você estar exposto na rua, sabe? Deixa eu ver mais o quê. Perdi a linha de raciocínio. Ana, mas você sabe uma coisa que você podia comentar? Porque você tinha, como grafiteira, um estilo muito definido, muito evoluído, né? E era um estilo gráfico, com uns degradês super precisos, né? Umas cores com uns brilhos, assim. E eu me lembro que a primeira pintura que você fez, acho que você fez um orelhão que tinha ali na orelhão e uma boneca. Parecida com as formas que você fazia nos grafites, né? Mas depois, talvez, você que tinha uma pintura tão formulada, assim, talvez tenha tido a maior mudança estilística, né? Sim. E uma coisa que a pintura de tela parece que te deu é o lance da pintura mais solta, né? Com a ideia de um acabamento é diferente, né? Sim. Uma ideia de deixar as marcas, né? Sim. Mancha, né? É o que o Andrade uma vez me falou, né? Sobre isso que eu fui do linear para o pictórico, né? E foi bem assim mesmo. Teve essa evolução, porque era um outro tipo de fazer, sabe? Eu tinha que traduzir aquilo que eu estava vendo na tela. Como traduzir isso, sabe? Era um estilo mais solto e presente. Né, eu gosto de enfatizar essa parte do presente. Eu tenho transtorno bipolar e quando eu comecei a participar do grupo de pintura, eu também estava no início do tratamento. Eu comecei o tratamento quando eu comecei o grafite. O tratamento foi o grafite, foi a pintura também, sabe? Nossa, eu me perco no que eu vou falar, sabe? Mas enfim, o grupo de pintura me trouxe para o presente, para não estar tão ansiosa sempre, sabe? Tá sempre no passado ou no futuro. Não, tá aqui. O Andrade, ele tinha isso, assim, de trazer a gente e falar, olha ali, observa, não sei o quê, e a gente observar junto, sabe? Era muito especial esses momentos, e é muito especial ainda. Sim, coisas que às vezes a gente não tinha reparado, por não estar presente, né? Acho que é isso que eu tenho para falar mesmo. Boa noite, dá para... Boa noite, queria agradecer todo mundo que está aqui, o grupo de pintura, que, né, é o nosso grande motivo. Meu nome é Renato, eu sou lá do Butantã, da Zona Oeste, eu falo com eles da Conexão Leste-Oeste. Eu conheci a pintura, não foi nem um grupo de pintura, a pintura numa exposição da Ana Prata, que eu vi em 2019.
um pouco antes de surgir o primeiro módulo que eles fizeram no Ali Leste, que era a História da Arte e Desenho. E eu ando de skate desde criança, e o Rodrigo falou, né, numa questão filosófica do rizoma. Tem um vídeo de skate de um amigo que chama Rizoma, e justamente pela essa questão filosófica de se entranhar, mas a nossa questão era pela cidade, assim, a deriva, né, para se captar, andar de skate e fazer o que a gente faz agora na pintura, né? Por isso que eu me identifiquei muito com o grupo, porque a pintura de paisagem te faz assim, te quebrar um bloqueio, que é o que a gente fala, né, andando de skate. Puta, eu não sei, mas eu vou dar. Puta, eu não sei pintar, mas eu vou pintar. Eu vou olhar aquilo ali e vou tentar retratar ali na tela a partir do que eu estou vendo, com a experiência que era bem pouca de pintura, né, quando eu comecei nos primeiros encontros de paisagem. E com esse espírito de não sei, mas eu vou fazer. Eu falo que a pintura de paisagem é tipo como se fosse o olho no skate, a base. Para que dali você tem um universo assim, infinito de possibilidades, né? Igual o skate, você vai ter infinitas manobras a partir dessa básica que você aprende. Eu acredito que a pintura de paisagem ela te desbloqueia para que você consiga também acessar outras formas de pintar, as infinitas pinturas que existem, né? Desde as abstratas, as figurativas. E eu acho que o desafio da figurativa ela é o mais desafiador, assim, né? Que te dá um frio na barriga, você tipo, parece que está sempre reaprendendo, você vai experimentar formas. E os encontros eles eram sempre bem descontraídos, tipo, ele te relaxava ao ponto de você tipo falar, pô, e realmente observar do outro, e tá sendo observado, e tá trocando ideia, e acho que é fundamental para que você consiga se expressar e tá desenvolvendo alguma coisa tipo que vai fazer sentido para você, né? A parte da originalidade que você comentou sobre os estilos. É muito louco ver, assim, porra, essa é do Evandro, essa é do Link, essa é do Tito, essa é do Coqui, essa é da Anaquia. Você já vai sabendo, aquela brincadeira que vocês faziam lá com o Paulo Monteiro, essa é do fulano. É o que a gente faz aqui com a gente, né? Tipo, essa é do... E é os nossos parceiros, tá ligado? Isso que é muito louco. E a evolução de cada um, isso daí é imensurável, assim, como que vai se desenvolvendo, né? Tipo, encontro após encontro... E você conseguir também entender tipo a matéria, né? Tipo, porque a experiência que vai fazer tipo você saber diluição ou não diluir, você dilui um pouco, a gente já sabe, tá ligado? Tipo assim, quase nem dilui, fulano vai manchando e tal. Eu me considero que eu vou tentando fazer uma figuração, às vezes cai para uma abstração porque não consigo fazer figuração, então foda-se. Vou fazer o que eu conseguir, tá ligado? E eu acho que isso que eu acho libertador, assim, né? Que é o ar livre, o suspiro. De repente você, não, vou terminar agora. E pum, termino e é isso. Acho que esse que é o espírito que eu acho bem, bem foda. Vou continuar passando a palavra, mas quero dar um relato como artista mesmo. Porque acho que nem quando a gente, assim, né, como curadora, às vezes você entende muito do artista no dia que você visita o ateliê dele, que você vai ver o pensamento da pessoa. Aqui, esse grupo, você entende o funcionamento quando você vai num encontro de pintura, porque o ateliê é o ar livre, ele acontece quando tá todo mundo junto. E é isso, eu fui lá em Cidade Tiradentes, sou daqui do centro, então é isso, você cruza a cidade, cheguei lá já, Marina, toma aqui uma tela, um cavalete, um pincel na mão, eu nunca pintei a óleo, entendeu? Tá lá a minha pintura, tô meio com vergonha, mas assim, acho que também faz parte do espírito do grupo, esse jeito de assim, não, você não sabe, tudo bem, pega e faz, você vai aprender, né? Você vai fazer. E o contrário disso de não imite o estilo do outro, pô, todo mundo fica ali meio, nossa, olha aquela pincelada aqui, como é que se faz isso? Deixa eu tentar fazer também. Cada um tem o seu jeito próprio, mas está todo mundo um olhando para o outro. E aí, nesse sentido, é muito interessante pensar
as motivações das escolhas dos locais que também foram sendo retratados, né? Já teve visitante aqui que veio perguntar, nossa, mas Cidade de Tiradentes é tão verde assim? Sim e não. Sim, tudo que a gente está vendo é Cidade de Tiradentes. Não é que tudo é verde, mas o grupo tem uma preferência, né, por esses matinhos, por esses cantos com uma pedra, com uma sombra, com água, né, a própria horta, o mesmo fundão da Vila Yolanda, que já vai sendo essa borda da cidade que já é rural. E de ser, assim, tem muito essa experiência de você chegar, e principalmente eu tenho muita memória de você, Will, e de você, Evandro, assim, da primeira vez que eu cheguei, que é assim, bem-vindo à minha quebrada. Que legal que você está aqui. Obrigada por vir até aqui. Assim, então, de ser muito bem recebido os de fora, e os que são do bairro, de estarem mesmo assim, não é toda essa cruzar a cidade que é a nossa experiência, é o de, assim, de estar ali, pô, e estar olhando em volta e conseguir representar aquilo que para você é a sua rua, é a rua do seu vizinho, é uma coisa, não é uma paisagem genérica, é uma paisagem muito situada, né, é o seu próprio local. Então, um pouco respondendo aqui a provocação do Will, acho que, assim, cadê os habitantes? Acho que vocês são os habitantes, né? Me chama atenção também essa preferência por não retratar pessoas. Se a gente pensar que sempre os encontros têm 10, 15 pessoas pintando e os pintores sempre dão um jeito de fazer com que ninguém apareça. Isso é uma escolha curiosa, assim, mas que acho que também é mais fácil representar o que não está se mexendo, né? Então, assim, é uma escolha que também um vai reproduzindo o outro, que diz também respeito de um gênero de pintura que sempre fez assim, né? Mas vou passar a palavra aqui para o Coqui. Boa noite a todos aqui presentes. Eu sou o Coqui, tenho 39 anos, sou morador da cidade de Tiradentes há 34 anos. E meu envolvimento com a arte foi através da pichação, depois o grafite. E eu conheci a arte mesmo através do link do Evandro, mediação do Rodrigo, né, que vem do coletivo do Alileste e tal. Aí eu me interessei, comprei meu kit, comecei a pintar. A primeira pintura foi com tinta acrílica, depois que eu ganhei o kit a óleo que o Rodrigo me deu, que aí me despertou mais interesse ainda. E foi muito bom essa troca, assim, de conhecimento, de pintar com todo mundo e tal. Aí foi me descobrindo e vendo que a natureza que eu tinha, que eu nem sabia que eu sabia pintar, né? Foi interessante também isso aí para mim. E estou aí usando novas técnicas também, usando terra, madeira e tal. E aprendendo muito com meus amigos que estão ao meu redor, né? Incentivando, o Rodrigo que sempre incentiva a gente. E tem mais gente para citar aqui, mas é muita gente. E é isso, é um pouco do que eu sei fazer. E é muito bom. Está sendo muito bom para mim ter descobrido a arte. E acho que é isso só. Oi, eu queria... eu sou Maria Andrade, eu sou pintora, principalmente de paisagem, e eu entrei no grupo desde o começo. Eu sou irmã do Rodrigo Andrade, então foi meio que natural, assim, de eu, né, participar, e é uma delícia pintar com o pessoal, e é muito legal de ver cada um, assim, as diferenças, o estilo de cada um, e ver como é que cada um vai resolver aquela paisagem. A gente está olhando para o mesmo lugar, né, às vezes e como é que cada um está resolvendo aquilo, e a evolução do grupo, de cada um, foi muito legal. E eu acho que a exposição transparece, assim, o prazer e a vontade de pintar, assim. Então, fico muito feliz de fazer parte e agradeço todos e vocês que estão aqui também. Boa noite a todos, eu sou o Victor Augusto, tenho 31 anos e eu sou caçula do grupo, praticamente. Eu já pintava, desenhava desde criança, mas eu sempre fui meio que isolado. Até um dia que eu conheci o Evandro, de uma forma meio inusitada, mas não veio ao caso, e eu sempre pintei na tinta acrílica, nunca tinha pintado com tinta óleo.
Obrigado por ter apresentado de verdade, de coração. Porque eu sentia que na acrílica eu tentava fazer certas técnicas, certas coisas que ela me limitava. Não conseguia fazer. Quando o Evandro me apresentou a tinta óleo, que foi na pedreira, eu acho. Se não foi na pedreira. Que foi meu primeiro quadro com tinta óleo, eu tenho que falar que eu acho que eu superei minhas expectativas que eu tinha sobre mim próprio, porque... Não é me gabando, minha humilde opinião, mas eu acho que ficou muito bom. Tem um pouquinho de excentricidade, eu sou surrealista, então... Era para ser só a paisagem, mas... né? Perdão. Mas... eu acho que a melhor coisa que a gente citou aqui, que foi realmente ter sido acolhido. Porque eu não estava passando por uma fase muito boa. Na verdade, qual é a arte que não é feita com sentimento, não é verdade? E eu acho que eu fui no grupo de pintura no dia certo, no momento certo. Como uma libertação. Só não abriu o Mar Vermelho porque a gente estava na pedreira, mas de resto... Mas até hoje eu convivo com o pessoal. Não sou muito presente, porque o Evandro sabe que eu sou meio avoado da cabeça. Mas quando eu tô com eles, eu tento me devotar na vivência e aprender tudo que eles podem me ensinar. E o que eu também sei. Às vezes eu sou meio chato, eu sei falando, mas... eu acho que ser humano é uma troca de convivência, de saber, de aprendizagem. E eu acho que o grupo de pintura fez isso por mim. É isso. Vou passar a palavra, mas fazer também um comentário. Não, eu vou passar, já vou passar. Não, sobre a coisa da figura, que o Will falou que não tem figura, tem uma figura que a Marina fez. Por acaso, o próprio Will. Então é interessante. É que eu acho que existe na paisagem, primeiro que é uma coisa estática, depois é que não tem a figurinha, não tem também nenhum sujeito lá do outro lado. Né? Tem mais... a paisagem é um campo... propício para abstrações, na verdade. Então, uma paisagem, ela favorece mais. Acho que daí a ausência de figuras. E, como a Marina muito bem lembrou, a presença das pessoas está na própria pintura. A pintura corresponde a alguém pintou aquele quadro ali. Então, eu acho que as pessoas estão ali. E uma outra coisa também que eu queria comentar sobre o que foi falado, Lorenzo, que você falou no seu texto lá do meu livro, mas você também menciona no texto do catálogo agora, que é a pintura de paisagem como uma recuperação da ideia de uma experiência direta com o real. Né? E o fato, assim, então, claro, porque durante muito tempo pinturas feitas a partir de fotografia eram muito valorizadas, valorizando um certo mundo virtual como um potencial de libertação, né, para todos os lados. Né? E que, mais recentemente, esse mundo virtual tomou alguns contragolpes, assim, né? Tornou-se campo para fake news e tudo mais. Então, a idealização desse mundo virtual, acho que perdeu-se. Né? E, com isso, acho que a valorização dessa experiência do real. E lá, não só você está de frente com a paisagem que você está pintando, mas também é uma paisagem que você vê uma vez, depois você vê outra vez. Ao longo do tempo dos encontros, por exemplo, para mim, né, de fora, que eu ando 25 quilômetros, né, para ir para lá, realmente é um deslocamento grande, assim, territorial, mas assim, essa experiência direta com o real passa até por você ver a própria cidade se expandindo. Lá no fundão da Vila Holanda, que a gente foi 3 vezes, num período de 1 ano e meio, então, tem uma rua nova, com casas novas, que está construída, a cidade está construída casa a casa, é uma coisa meio molecular na coisa urbana. Né? Sem contar que, por exemplo, as desigualdades sociais a gente experimenta afetivamente, né? Com pessoas que a gente tem, né, criou relações afetivas. Então, eu acho que tudo isso acaba criando uma espécie assim, de campo afetivo, imaginativo, e social também por conta da convivência. Né? E queria também marcar uma característica dos encontros, que era, além de pintura, confraternização. Então, eu encontrava a gente lá, ficava batendo papo, papeando o dia inteiro. Mas tinha momentos que ficava um silêncio. Baixavam todo mundo pintando em silêncio. Então, havia, nisso de estar junto,
Tinha uma coisa assim, tá junto, mas cada um na sua, por um momento estava cada um na sua, mas junto. Ao mesmo tempo. Uma sensação muito boa. Enfim, então acho que tem esses aspectos aí que eu acho que é legal marcar. Sono. Posso passar para você? Olá, boa noite. Meu nome é Bruno. Sou morador da cidade de Tiradentes há 25 anos, né? Conheci o Ali, a pintura, através do Link, né? Conheço o Link há muitos anos também. E sempre vi a arte dele na pichação, me inspirou também. Eu entrei bem cedo na pichação, na tag, né? Como por ser da periferia, filho de pais pobres, não tinha muito recurso, né? Meu pai é desenhista, eu aprendi a desenhar bem cedo. Só que eu não tinha o recurso para mim desenvolver a arte, então através da pichação, né? Da tag de giz de cera que eu tinha na época, eu já comecei a ter um trabalho com as letras, né? Eu trabalho bastante com letras, sou grafiteiro também. E eu sou tatuador, né? A minha tatuagem é mais de letras, tá? Mas eu trabalho com realismo, tá? Então, através da pintura de paisagem, eu aprendi estilo assim, eu desenvolvi melhor minha arte na tatuagem, né? Queria até falar do Rodrigo aqui, né? Que ele falou, não sou um professor, mas na minha visão, né, nós pintando junto, algumas coisas que ele me passou, assim, foi como um grande professorzão mesmo, tá? Desenvolveu, aumentou o meu trabalho na tatuagem, né? Eu ganho a vida com isso, eu faço arte, né? E a minha arte é bem do underground mesmo, eu gosto bastante disso, né? Levar para a pele, né, que é permanente, até o final da vida da pessoa aí. Então, eu levo bastante letra, né? Minha cultura é do underground mesmo, pichação mesmo, eu gosto bastante disso, grafite. E faço um trabalho na internet, no Instagram, Facebook, divulgo meus trabalhos lá. E, querendo ou não, tem um preconceito, né? Tem um preconceito com quem faz pichação, grafite, né? Ainda mais com nós, né, do coletivo que somos da cidade de Tiradentes, extremo leste. Então, a pintura, ela ajudou a quebrar esse preconceito, né? Que algumas vezes eu conversando com algumas pessoas, a tatuagem também tem um preconceito ainda com tatuagem, né? Por ser arte, eu vejo como arte. Aí eu conversando com as pessoas, eu falava, né? Eu sou grafiteiro. As pessoas, elas não me via como artista. Mesmo falando tatuagem, não via. Quando eu falava que eu pintava a tela, aí as pessoas já me via de outros modos. Já não falava, ele é grafiteiro, ele é tatuador, ou pichador. Já mudava para o artista, falar, ele é artista. Tem tudo isso. Minha primeira tela que eu pintei, né, desenvolvi bastante, mas a minha primeira tela é a que está na exposição, por incrível que pareça. É a única que está. E nessa tela, quando nós fez a exposição na cidade de Tiradentes também, minha mãe, ela não acompanha muito o meu trabalho, né? E nesse dia ela foi porque era perto de casa. E quando eu cheguei com ela, tinha uma pessoa olhando a tela e falando muito bem da tela, não me conhecia, não sabia quem foi, e falando muito bem. Então, para mim, foi muito satisfatório, porque eu cheguei com a minha mãe, né? Minha mãe, na época, não botava muito fé no meu trabalho, e sem eu falar nada, ela, escutando a pessoa falar, aí a pessoa pegou e falou, eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse dinheiro, eu comprava essa tela, ela é a mais bonita da exposição. E aquilo, para mim, foi muito gratificante mesmo, de verdade. E quando eu tive essa sensação, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu sou artista. Independente de qualquer coisa, de preconceito, eu sou artista, né? E através desse dia, né, eu participei mais vezes, me dediquei mais à pintura, né, que desenvolveu mais trabalhos meus,
E para mim é uma grande honra estar aqui, né? Porque eu tenho certeza que se não fosse a pintura a óleo, eu não teria conhecido esse ambiente. Eu acho que nem esse lugar do centro, eu acho que não teria vindo. E para mim a pintura, essa arte, está abrindo uma grande porta para mim, né? Porque eu tenho meu trabalho na internet. E só de eu postar aqui, o pessoal já está colocando mais fé no meu trabalho. Beleza? Então é isso, vou encerrar por aqui. E obrigado a todos. Bom, meu nome é Pedro. Eu tive apenas numa sessão aqui no Parque da Consciência Negra, gostaria de ter estado em outras. Fui chamado por uma aluna minha que fazia parte do Ali, agora ela está estudando na Europa. Tinha começado a fazer o mestrado aqui, depois foi para lá. E a Isabel Barbosa, né? E, enfim, minha história com a cidade de Tiradentes, só para fazer um parênteses aqui, eu sou arquiteto de formação e trabalhei em mutirões, fazendo projetos junto com o movimento de moradia. Alguns em Cidade Tiradentes, Guaianazes, São Mateus, Fazenda da Juta, outros fora de São Paulo, assentamento do MST. E eu tinha feito um projeto em Cidade Tiradentes com um movimento chamado Leste 1, ali do lado do CEL Inácio Monteiro, né, um projeto chamado Paulo Freire. Então, circulava por Cidade Tiradentes, Parque do Rodeio, ia no Yolanda, sou amigo lá da Elaine Mineiro, do Edilson Mineiro, que é do movimento. E na época da gestão da Marta, o grupo que eu participo, chamado Usina, foi contratado para fazer o plano de desenvolvimento urbano de Cidade Tiradentes. Então, também a gente rodou Cidade Tiradentes inteira. Um projeto que chamava Viver Melhor, que era para melhorar as condições em grandes conjuntos habitacionais produzidos, enfim, fim de ditadura, ou alguns até durante a ditadura, Coabs, etc. O projeto foi super interessante, muito participativo, a gente fazia as reuniões ali do lado do terminal, na casinha da fazenda de Cidade Tiradentes, ia nas escolas, movimentamos o pessoal de saúde da família. O projeto ficou pronto para ser desenvolvido, que basicamente era pegar muitos dos espaços sobrantes de Cidade Tiradentes e fazer de tudo menos moradia. Porque moradia já tinha demais. Então, era fazer espaços culturais, educacionais, polos para geração de emprego, cooperativas, agricultura urbana também, enfim, vários projetos estavam ali desenvolvidos. Bom, aí Marta perdeu a reeleição, o projeto foi engavetado pelo Serra, né? Então, assim, eu tenho uma relação antiga, muito afetiva, isso daí foi início dos anos 2000, né, com Cidade Tiradentes, tanto mutirões quanto o plano. E aí, enfim, eu sou professor, essa minha aluna falou, olha, eu estou participando de um grupo de pintura e tal. É interessante porque a Isabel também é arquiteta, também trabalha com os mutirões. E na época em que a gente fazia mutirão, ali no fim dos anos 90, né, veio da época da Erundina, mas éramos os formados na USP, no Mackenzie, de classe média, do centro, que íamos para a periferia. E aí é legal ver que ela, depois uma arquiteta de Cidade Tiradentes, coordenava uma obra enorme lá também, né, o Conjunto Florestan Fernandes, ali do lado do Barro Branco, né? E aí falei, vamos lá pintar e tal, tem um cara lá que ajuda a organizar e tal, que é um pintor da velha guarda, tal, um tal de Rodrigo Andrade. Aí eu falei, acho que eu conheço esse cara. Eu fui aluno dele há 40 anos atrás. Realmente 40 anos atrás, né? Foi quando você me expulsou da Casa 7. Não, expulsou assim, simpaticamente, porque eu frequentava a Casa 7, era aluno do grupo de Casa 7, né? Rodrigo, Paulo Monteiro, companhia. De repente eu estava lá um dia pintando e tal, ele falou, Pedro, você reparou que você é o nosso único e último aluno? E a gente está cheio de trabalho, né? Era a época que a Casa 7 estava bombando com exposições e grandes telas e tal, né? O Philip Guston, que você falou, era inspiração. Aí eu falei, não dá mais assim, manter uma aula só para um aluno, né? E depois você fala disso, mas enfim, aí ele me convidou a sair. Então, e aí depois assim, eu fui fazer arquitetura, e a arquitetura a gente desaprende a pintar, né?
na arquitetura, a maneira de relacionar com espaço, com linha, com representação, assim, você perde a relação com cor, com massa de cor, com liberdade da pintura. A arquitetura é tudo muito fechado em torno do que deve ser projetado, construído. Então foi um lindo reencontro ali, e quando cheguei lá no Parque da Consciência Negra, já estava quase chegando no fim da tarde, assim, eu tive que pintar em 1 hora, porque esse pôr do sol. Mas foi legal, assim, ver o grupo todo lá montado, um monte de latinha de cerveja já bebida, as comidinhas espalhadas, as tintas no meio das comidas, todo mundo nos seus cavaletes ali, mandando brasa e tal. Falei, bom, e aí onde eu sento? Eu vi que a minha aluna estava ali numa outra viela, sentei ali perto, tá, pintando, tá mandando pintar, e ficamos lá no bate-papo, o sol se pôs, seguimos no bate-papo, assim foi. E infelizmente eu não consegui ir mais vezes, gostaria, porque às vezes dou aula no fim de semana, tem trabalho no fim de semana, não conseguia me programar, mas sempre fiquei com vontade de voltar e ver a exposição aqui incrível, e ver a produção de vocês é fantástico. Não, porque o Pedro foi aluno meu e do Paulo Monteiro, que na Casa 7, lá, isso foi em 1984, acho, 84, 85. 3, 4. 4, talvez. E o Pedro tinha 8 anos, tá? Então vamos... Era uma aula de arte para crianças, tá? Era de 6 a 8 anos. E o Pedro era um ferinha, obsessivo, fazia sombra com volumes. Ele tinha uma habilidade incrível, né? E a gente, nessa aula, a gente dava umas aulas, às vezes meio assim, aula de sombra, aula de reflexo no lago, sabe? Assim, umas coisas difíceis, sabe? E o Pedro embarcava totalmente, ele era super virtuoso da pintura e obsessivo, e ficava, às vezes, todo mundo indo embora, as mães já tinham buscado todo mundo, e ficava lá o Pedro, lá viajando ali no negócio. Falou, Pedro, precisa pintar nós agora, pô. Mas então foi um reencontro muito feliz mesmo, incrível. Mais alguém? Opa. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, tipo, alguma ideia aí, fica à vontade, nós estamos aqui para conversar mesmo. Estou vendo aqui Paulo Portela, amigão, algumas pessoas que eu conheço, alguns que eu já encontrei em algumas exposições. E se a gente falar é da hora, mas também bora se interagir, alguma questão, alguma fita aí, chega junto. Chega, Deizona, com nós também, pô, tá aí. Aí, ó, mais uma mana que tá com nós. E vem que vem. E tá aberta aí as perguntas aí, hein, pessoal. Sem timidez. Olá, boa noite, tudo bem? Vejo umas carinhas conhecidas. Prazer estar aqui, desculpa o atraso. Trabalhadora. Chega. Vai falar? Eu? Você mesmo. Ai, gente, fui pega de surpresa. Se vira nos 30. Vambora. Bom, eu vim correndo, gente, porque estar nessa exposição foi um marco para mim como artista. Eu pinto desde 2013, mas eu estou levando mais a sério agora, então estou produzindo muito mais. Em coletivo, eu acho que a gente se sente muito mais incentivada, sabe? Tipo, produzir junto, a vibe da galera pintando é muito gostosa. Então, eu estou muito feliz, isso aqui é uma realização para a gente. E é isso. Eu queria tocar num ponto aqui agora que é muito louco também, como eu falei, eu venho da pichação. Desde que eu me conheço por gente, eu sou nascido e criado na periferia, em Guaianazes. E eu picho há 23 anos e meus vizinhos, minha mãe, meu pai, tipo, a quebrada inteira sabe que eu sou museu. Quando o Rodrigo foi pintar na quebrada, a nossa primeira pintura não foi em tela, foi em parede, foi em frente a uma escola, no encontro de grafite na Coab, Fazenda do Carmo, Coab 13. E as crianças ficavam, museu, museu, museu. É uma brisa. E após esses conhecimentos, essa amizade que se formou,
a gente teve vontade de fazer uma exposição chamada Um Lugar, Lugar Nenhum, na Galeria Marília Hazuki, mostrando nossas primeiras paisagens. Nada mais, nada menos, retratando que a horta urbana Riacho Doce, onde eu e mais 2 amigos cuidávamos na Coab Fazenda do Carmo. E essa foi a exposição que eu levei a minha mãe, a segunda, porque eu levei na Milan, na Soma. E minha mãe, assim, ficou impressionada com as pinturas na Milan, mas até então é uma coisa que ela já vê pela cidade inteira que eu fico pichando. Minha mãe sabe meus pichos, museu. E na Galeria Marília Hazuki foi diferente, foi as paisagens. E o não saber fazer foi o que tornou interessante. Porque era tudo muito novo, sabe? Pichação eu faço já a vida toda, bem dizer, com rolinho e tal. E fui usar tinta óleo, era uma coisa diferente, a tinta óleo. Mas eu dominava ali a topografia da pichação. Agora a paisagem, tipo, eu admirava, mas nunca tinha feito. Eu plantei uma horta, planejei uma cerca de boldo lá, eu fiz o Valentino espantalho, mas nunca tinha pintado a horta. E eu queria pintar a horta. E eu falo, Rodrigo, me ensina aí. E o Rodrigo, já bem audacioso, dizia: a gente vai montar uns cavaletes assim, vai observando, a gente vai aprendendo e vai pintando o que a gente vai vendo. Mas como eu vou pintar o que eu não sei, pô? E aí cai na ideia que o Renato falou. É que nem a manobra do skate, tá ligado? Eu não sei, mas eu vou fazer. E daí em diante, você pôr a mão na massa, você fazer, a coisa flui. O Tito ia lá pra poder dar uns tragos, admirar, e ver nós pintando, e o Tito falava assim, o Tito Terapia: não vai pichar mais muro, só vai ficar pintando tela? Ele comprou um kit de pincel e pintou a tela, as pinturas dele, não parou mais, agora é membro do ateliê da Rapa. Então é coisa do que o Rodrigo falou, da vegetação, sabe, que vai se espalhando, vai dominando a galera. Isso tudo nos motiva, engrandece demais. E eu levei a minha mãe lá na Marília Hazuki, e ela viu as pinturas e ficou de cara. Tanto com a qualidade das pinturas, também com os valores, porque é uma coisa assim totalmente diferente do nosso meio. Nós é quebrada. Então, tipo assim, pô, mano, vou dizer um exemplo. Quem vai dar 5 contos, 6 contos numa tela, pintada ali tipo pequenininha, na quebrada, o pessoal não chega a essas ideias. Que nem o Evandro sempre fala, arte contemporânea na escola, Malemar é a Mona Lisa e aquele mano lá, com os bagulho coloridinhos lá. Tarcísio do Amaral, Romero Brito. É isso que nós vemos na escola, tá ligado? Vai lá falar de Guston, Basquiat, Monet, Cézanne. O que você tá falando aí? Porque foi essa a impressão que eu tive quando o Rodrigo veio falar comigo. E detalhe, eu levei a minha mãe de Guaianazes até Itaim-Bibi de Uber. Tá ligado? Como uma rainha, junto com o meu parceiro, Evandro. E nessa exposição a gente adquiriu uma verba, a gente falou, vamos de fato ser artistas e investir na nossa carreira, acreditar no nosso potencial, vamos meter marcha no que é, como a gente sempre diz. E a gente alugou um espaço, a garagem da minha própria casa, lá onde a gente temos o ateliê da Rapa há 2 anos e meio. Nós produzimos arte, experimentos com tinta de terra, acrílica, latex, spray. Tem um projeto Geloteca que abriu uma geladeira cheia de livros para as crianças. A gente abre a porta da garagem, todo mundo tem acesso à arte, à interatividade, por isso chama Ateliê da Rapa. E esses são os frutos que o Alileste plantou e semeou, sabe? Somos nós, são as pinturas aqui. E esse sonho, essa chama acesa, isso que nos motiva, que nos move, e esse é o carisma que eu gostaria de transmitir aqui a cada um, e de coração mesmo, de verdade. Esse acho que é meu presente precipitado, dia 1º é meu aniversário e vocês estão aqui. Muito obrigado, pessoal. Eu só queria comentar uma coisinha que a Daisy falou, que é uma coisa assim, de que quando você entra em grupo, você fica mais estimulado a pintar. A Mira Schendel, artista, com quem a gente conviveu um tempo, a gente falava muito de arte, ela dizia, a gente faz arte, antes de mais nada, para os nossos pares, para os nossos iguais. Né? Então, e isso, por exemplo, na Casa 7 tinha muito isso, né? Quer dizer, a gente fazia a primeira plateia da sua pintura, eram os seus pares. Era para eles que vocês viam, é deles que você teria o retorno, né? Vocês gostaram, não gostaram, se gostaram mais, gostaram menos. E eu acho que esse grupo que se formou criou, ao mesmo tempo que a prática, também esse meio, porque você faz uma pintura e todos vão ver.
isso é um estímulo muito grande para pintura, para pintora, até hoje no meu caso, né? Né, que tem um traço de solidão forte, a pintura, mas nesse grupo garante essa espécie assim, de retorno rápido da pintura que você faz. Por isso que o desenvolvimento foi tão rápido, por isso que pegou tão rápido, né? Então, eu queria também só fazer esse comentário. Bom, gente, então, meu papel de mediação aqui, estou olhando um pouco para o relógio, né, vendo o avançar da hora, mas vou deixar aqui um último espaço, se alguém mais aqui, estou vendo Deni, Elisa, alguns artistas que não falaram, se quiserem falar, ou também se Lourenço e Thaís quiserem fazer mais algum comentário de fechamento para a gente... Microfone aberto. Voltou de novo. Vocês, mais algum comentário? Só uma coisa me veio em mente agora nessas conversas, que, enquanto vocês falavam, também a Marina dizendo, de fato, procura um matozinho, procura um verde, né? E aí me veio em mente, de fato, que a pintura e paisagem, vocês sabem, é uma das últimas a surgir, né? Não existe até o século XVI, enfim, né? Até... E curiosamente surge justamente quando todo o espaço, todo o território começa a ser dominado, nasce o Estado Nacional e tudo, né? Porque antes tinha a cidade, tinha o campo cultivado, a floresta era de ninguém, né? Era o território livre. E aí começa a se organizar, aí começa a surgir uma atenção para esse espaço livre que fica sempre menor, né? Que é o espaço da floresta. Aí vem Faunos, Ninfas, Arcádia, Robin Hood, né? E tudo. E aí começa a pintura de paisagem. E a mesma coisa acontece justamente no século XIX, porque a paisagem é justamente aquela que está no limite da cidade. A cidade está invadindo, e você, de alguma maneira, resgata porque você pinta aquilo, né? Então, acho interessante, porque acho que no nosso imaginário, esse matozinho, como falou a Marina, é o resto de liberdade, sabe? O resto de possibilidade aberta num lugar que está tudo construído, enfim, né? Então, de fato, é como pintar aquilo que ainda é possível, que não está definido, que não está... Então, tem também essa relação com a paisagem, que mesmo que não tenha figuras, né? Mas é o lugar que ainda é um lugar de uma ação livre, né? De um espaço de liberdade. Não dominado, né? Não dominado, exatamente. Não administrado já, né? É isso. Eu nem sei, é muita coisa, né, para juntar, assim. Agora eu fico... Bom, vocês sabem, sou muito fã, né? Acompanho, quero acompanhar mais e mais de perto o trabalho que vocês estão fazendo e tal. Agora fica assim uma inquietação, uma provocação, porque eu vejo muitas falas que assim, localizavam na pichação, às vezes no grafite, no skate, um gesto insubordinado, né, em relação à sociedade, né, assim, uma coisa, uma possibilidade de expressar um incômodo, né, de reagir a um apagamento, uma possibilidade de reagir, né, reagir um pouco a uma sociedade muito opressiva, né? Enfim, com quem não está ali em determinado lugar, não tem tal aparência, né? A gente sabe o que eu estou falando. E eu fico pensando que a pintura de paisagem, ela é uma coisa que também foi falado aqui. Aí você vira artista, né? Quando você está fazendo, aí você vira artista. Imediatamente aceita. E eu fico... querendo dizer assim para os artistas não esquecerem desse motorzinho de indignação, né, que gera... me parece assim, o primeiro contato de todos vocês com a arte vai porque é isso que eu preciso fazer, é isso que... Não esquecer disso, e como isso pode ir aparecendo cada vez mais na pintura, que eu ainda acho muito que a paisagem não é por acaso, né? Eu acho que é literalmente esse solo comum aí, né? Que a gente vive nessa cidade, todo mundo aqui, e
E a atuação também do grafite, do skate, da pichação é na cidade, e a pintura também compreende essa representação do espaço, que às vezes é um espaço interno, mas é também um espaço externo. Então, eu acho que é muito feliz esse encontro, né, nesse lugar, né, assim, da pintura de paisagem e da cidade. Mas eu acho que tem uma coisa para ficar atento, que é essa institucionalização mesmo, né, que a pintura de paisagem ela vai abrindo, né, do trabalho de vocês todos, e para não deixar morrer esse gesto de rebeldia, de inconformismo, de denúncia, de né, sei lá, não sei se eu consigo falar mais do que isso, assim. Vi em muitos depoimentos essa ideia do acolhimento, essa ideia de pertencimento, e que é muito legal lembrar, e que todo mundo tem direito, e que bom que todo mundo está sentindo, mas é bom ali não esquecer desse outro gesto, né? Desse outro gesto que é extremamente necessário também, né, para um artista. Enfim, o que moveu e um certo incômodo, né? Um certo incômodo. Mas, enfim, espero que tenha ficado mais ou menos compreensível o que eu falei. Só um incremento na resposta. Eu acho que a palavra mais que pode definir isso, pode ser até um pejorativo ruim, mas é revolta. É porque eu acho que... A Nina Simone falou uma vez isso, a cantora Nina Simone, que o artista ele é responsável por formar o pensamento coletivo da sociedade. Então eu acho que eu, como artista, quando eu faço uma obra, principalmente de paisagem, tipo, eu tô vendo como a do Andrade, do Texas, são barracas no meio de um morro. É engraçado porque é algo que eu convivo todo dia e eu sinto que eu quero mudar isso, mas eu sei que a maioria do povo que eu convivo não tem esperança. Então eu particularmente, através do meu trabalho, eu tive convivências das pessoas não terem coragem de fazer certa coisa, mas olhou meu trabalho e do nada teve um êxtase de coragem, como se fosse uma obstinação, como se ela falasse, eu não vou parar. Então isso me cativou a continuar também. Então eu acho que o grupo que nem a Desi falou, você mesmo me ajudou essa semana com um quadro que eu estava na dúvida e você me deu a solução. Obrigado. Eu acho que o grupo é realmente isso, um policia o outro de cada forma. Eu acho que é meio louco, né, porque é sem palavras, é literalmente como se você estivesse olhando para o espelho de Narciso, você está vendo você, o outro, vários pensamentos diferentes. Então eu acho que é revolta. Principalmente porque o artista sem sentimento e sem revolta, ele não faz evolução. É o que eu acho. Bom, eu queria compartilhar com vocês uma experiência. Bom, logo quando eu comecei a pintar, meus pais acharam uma bosta, tipo, isso não vai te dar grana nenhuma, você tem que focar em outras coisas. Então, a gente meio que pensa numa parada mais comercial. Nossa, como eu vou fazer para unir a minha arte com o meu sustento, vamos pensar assim, né? E, poxa, eu sempre tive um apego um pouco maior com retrato. Eu estou aprendendo paisagem agora, depois que eu entrei pro coletivo ali, então é uma parada nova para mim, mas eu sempre gostei muito mais de retratar retratos e tal, mas eu tinha uma dificuldade em fazer um cenário, porque eu tinha essa preocupação sobre o que eu vou colocar de fundo. Tipo, as mulheres pretas que eu represento, elas são periféricas, eu tento trazer uma estética um pouco mais divina para elas, sabe? Então, como eu vou preencher esse fundo? Então, eu sempre tive essa dificuldade. Então, depois da paisagem, eu consegui conectar essa imagem do que eu quero retratar com o local onde ela está. É algo que eu via sempre, mas eu não conseguia dar um contexto. Então, acho que foi muito enriquecedor para mim trabalhar com paisagem, porque eu consegui materializar algo que eu não conseguia juntar. Então, foi uma parada muito interessante. Espero que tenha ficado entendido. É isso. Ainda falando de paisagens, tem uma frase que está na coluna ali,
eu não decorei ela, mas o pensamento é assim. O encontro da pintura, o encontro da natureza, no caso, eu retratar a horta em paisagens, foi o encontro de duas paixões. Porque eu sempre gostei muito de plantar, sempre gostei de natureza, de bicho, e sempre gostei muito de tinta. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, eu ia para o caminho da escola a pé e eu me admirava com as pichações que surgiam de um dia para o outro, mas eu não entendia as pichações, mas o que me atraía eram as cores nos muros. Então, ao mesmo tempo que eu comecei a aprender a ler e escrever na escola, eu comecei a aprender a ler as pichações também e prestar atenção nas coisas ao redor, as cores. E conhecendo o Ali Leste, começando a fazer as artes e estudar sobre arte contemporânea, barroco, enfim, o olhar pela cidade, o olhar pelo mundo, assim, ao redor, mudou de uma forma totalmente. E a visão das pessoas também mudou. É engraçado ver um Zé Povinho passar no ateliê e falar: nossa, que quadro bonito! Você que fez? Foi eu mesmo. Mas você não é pichador? Sou pichador, sim. Sabe, esse lance que a Thaís falou da rebeldia, a essência, sabe? A gente somos artistas, a gente faz as coisas legais, mas o nosso mundo não é tão da hora. A gente ainda mora na quebrada, a quebrada ainda tem muita coisa pendente, tem muitas mazelas. E a pintura, por sua vez aqui, a gente retrata a beleza da quebrada, seja um barranco, uma pincelada, seja tipo uma tarde ensolarada. Começa até a ficar as coisas rimando natural. Mas, enfim, é sobre isso, sabe? Assim, a minha mãe não levou muito a sério também, que nem vários aqui falou, meu pessoal não levou a sério quando eu comecei a falar, eu vou ser artista. Hoje em dia eu vivo de arte. Eu trabalhava de pintor residencial, hoje eu sou pintor, eu sou artista. E isso é muito louco até para uma abordagem policial, quando um policial me para pichando e fala, o que você faz da sua vida? Eu falo, sou artista plástico. Tá ligado? O vizinho desacreditou. O vizinho desacreditou de mim porque o meu amigo foi grafitar a porta de aço e falou, você não vai fazer aquelas coisas de museu aí não, né? Eu falei, meu museu tá valendo tanto lá na galeria. Ele deu risada, desacreditado. Eu falei, meu ateliê lá embaixo, vamos tomar um café uma tarde lá e prosear um pouco pra você ver minhas artes? Sabe? É sobre isso. E é de igual com uma criança que encosta lá, que nunca pintou e quiser um quadrinho, uma telinha, a gente não vai dar uma óleo para ele se borrar, mas tem uma acrílica, tem uma guache. É de igual, tipo, mano, o Vitor aqui é o caçula da turma, né? Eu quero pintar, quero conhecer lá o ateliê, quero usar terra, tipo, pega esse coquinho aqui, mano, taca fogo no bagulho ali na terra, muda de cor, enfim. É isso. Isso é as pinturas, esse é o grupo de pintura. Esse é o entrosamento, essa é a química que nos motiva. E por trás de cada um, uma história, uma vivência. E o início, o Ali Leste, o nosso principal motivador aqui, Rodrigo Andrade. E a cada um que está aqui presente, que acreditou, que se dispôs a vir aqui nessa noite e escutar um pouco das nossas ideias. Isso nos motiva amanhã, a gente tá no ateliê, tacando tinta nos bagulho e falar, marcha no que é, vamos pintar porque nós somos artistas, e é isso que nós quer. Isso aí. Rodrigo, e fecha? Eu só quero comentar uma coisa sobre o que a Thaís falou, que é de não perder essa rebeldia, né? Revolta, o termo é bom. Eu não tinha pensado em termos de revolta, mas quando começou a fluir o grupo de pintura de paisagem, inclusive com exposição na Marília Razuca e tudo mais, vendendo pintura e tudo mais, eu cheguei a pensar, será que eles vão esmorecer no lance de pichação? Nada. Mas nada, são completamente viciados, sabe? Madrugada, às vezes até chegava no grupo de pintura de manhã, meio de ressaca, porque passaram a madrugada pichando. E isso até hoje, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que não tá arraigado, não lá, ó, olha, ó. Pode faltar na mochila. Bom, gente, obrigada a todo mundo que tá aqui, boa noite. Pequenos avisos, a exposição foi prorrogada, então vai ficar até 24 de novembro. Convidem pessoas para vir visitar. E estamos produzindo um catálogo, vamos ter um lançamento provavelmente em outubro. Fiquem de olho nas redes sociais para saber melhor a data, mas tem texto aqui de várias pessoas queridas, artistas, convidados. Então, é isso. Obrigada, gente. Bom demais.